Bom, meus amigos, nesse vídeo eu gostaria de falar sobre o luteranismo, a igreja luterana. Vocês conhecem? A igreja luterana, igreja evangélica de confissão luterana. O luteranismo é um dos principais segmentos cristãos do mundo, com aproximadamente mais de 65 milhões de fiéis, que tem por base, o que eles têm por base? A teologia de Martinho Lutero, que foi um frade católico, reformador e teólogo alemão. Surgiu a partir dos esforços de Lutero em reformar a doutrina e prática da Igreja Católica. Ele queria reformar a doutrina e as práticas que tinha até então na Igreja Católica. A Igreja Católica é considerada até então a única igreja cristã existente no Ocidente. E através disso originou-se a reforma protestante. Esta teve como principal base a publicação das 95 teses que foram divulgadas na porta, foram fixadas nas portas do castelo de Wittenberg, na Alemanha. Essas 95 teses posteriormente foram divulgadas nos territórios de língua alemã do Sacro Império Romano Germânico, criticando algumas práticas da Igreja Católica, por exemplo, vendas de indulgência, contrariando as autoridades governamentais e eclesiásticas da época. A divisão entre os católicos romanos e os luteranos aconteceu no ano de 1521, com a Dieta de Worms entre Lutero e todos os seus seguidores. Lutero e todos os seus seguidores foram oficialmente excomungados pela Igreja Católica Apostólica Romana. A divisão tinha por base a doutrina da justificação, sendo que Lutero advocava através do princípio de que abre aspas, a salvação vem somente pela graça, somente pela fé e somente por Cristo, fecha aspas, ponto. Contrariando o ponto de vista romano, que se baseava em uma, abre aspas, salvação pelo amor e pelas boas obras. Ao contrário de outras igrejas cristãs que surgiram por meio da reforma, assim como o calvinismo, o luteranismo, a igreja luterana, mantém muitas práticas litúrgicas e ensinamentos sacramentais do período pré-reforma, com uma ênfase particular na Eucaristia, ou, abre aspas, Santa Ceia, fecha aspas. Os principais pontos em que o luteranismo difere das outras igrejas cristãs são o propósito da lei de Deus, a vocação eficaz, a perseverança dos santos e a predestinação. No seu conjunto, em todo o seu conjunto, luterano é a segunda maior confissão cristã do Ocidente, atrás da Igreja Católica Apostólica Romana. O luteranismo é a segunda maior confissão, contando ao todo com aproximadamente 70 milhões de fiéis, concentrados sobretudo nos países da Escandinávia. As maiores igrejas locais são a sueca e a alemã. O nome luterano surgiu como um termo pejorativo, empregado por João Meyer contra Martinho Lutero durante o debate de Leipzig, de julho de 1519. Meyer e outros católicos romanos seguiram a prática tradicional de nomear uma heresia utilizando o nome de seu líder, assim rotulando a todos que se identificavam com a teologia de Lutero como luteranos, entre aspas. Martinho Lutero, em todas as suas convenções, ele nunca utilizou o termo luterano, Martinho Lutero nunca utilizou o termo luterano, preferindo em qualquer ocasião referir o movimento da reforma como movimento evangélico, o qual deriva da palavra em grego evangelion, que em português significa boas novas, entre aspas, evangelho, entre aspas. Os próprios luteranos começaram a utilizar o termo na metade do século XV, para assim distinguir-se dos outros grupos que foram formados na reforma, que foram inúmeros grupos, como os calvinistas e os anglicanos. No ano de 1597,
os brasileiros aceitaram o luteranismo e começaram aqui, 1597 começou aqui em solo brasileiro os ensinamentos de Lutero. Mas como? Pela organização dos fluxos europeus feitas por Dom Pedro I, que impulsionou a imigração alemã no Brasil e a expansão por todo o país. No mesmo ano, em 25 de julho, uma segunda leva de imigrantes desembarcou em São Leopoldo, aonde? Rio Grande do Sul, juntamente com o reverendo George Ehlers. Em virtude dessas viagens, o governo brasileiro da época contribuiu com a contratação e assistência de pastores. Com essa difusão, foram formadas duas principais denominações da igreja aqui em solo brasileiro. A Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil é a que corresponde ao maior número de membros. Se tornou a partir da vinda de membros da Alemanha que não se conformaram com a decisão da Prússia. Qual foi a decisão da Prússia? Unificar os luteranos com os reformadores sob o comando do Estado. O que eles fizeram então? Com essa decisão da Prússia, migraram para o Brasil. No mesmo período foi formada também a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, proveniente de missões de norte-americanos a partir do início do século XX. Além disso, outras denominações independentes foram criadas ao longo dos anos. Com um número de membros abaixo de 100 mil, essas foram criadas essas denominações. Sempre números abaixo de 100 mil. No que corresponde à teologia, essas duas vertentes, Igreja Evangélica de Confissão Luterana e a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, apresentam a mesma fé. Vocês sabiam? A mesma fé, baseada na reforma apresentada por Lutero. Porém, diferenças históricas fazem com que haja algumas divergências entre os membros de ambas as congregações. Sobre o assunto, o Dr. Joaquim Fischer comentou, o âmbito da Igreja Evangélica da Confissão Luterana do Brasil passou-se da indefinição ou diversidade confessional para a confessionalidade luterana. A Igreja Evangélica Luterana do Brasil, por sua vez, deixou de lado a polêmica contra o unionismo da Igreja Evangélica da Confissão Luterana. Ambas as igrejas passaram da polêmica e da rivalidade para a colaboração e fraternidade. O desenvolvimento do luteranismo, onde ele se intensificou, foi mais na região sul, além do estabelecimento de pequenas capelas nos 4 estados da região sudeste. Na região norte, o luteranismo é mais forte no estado de Rondônia, onde foi apresentado em 23 de julho de 1970 pelo pastor Joaquim Maru. Atualmente, estima-se que exista cerca de 800 mil luteranos no Brasil. 800 mil luteranos. Isso foi um pequeno aparato do que é o luteranismo no Brasil, a igreja luterana, como ela surgiu.